a saúde e a medicina no nosso país é francamente diferente da reforma que se propôs há 50 anos, de novamente ser necessário, face à situação e às modificações que existem, alterarmos francamente a nossa estrutura orgânica para continuar a melhorar os nossos indicadores em prol do doente. E por isso este debate faz todo o sentido e faz ainda mais sentido fazê-lo aqui na Ordem dos Médicos, até porque se nos primeiros debates os médicos foram o centro do sistema, agora ao ser o centro do sistema, o doente, é importante que os médicos não fiquem arredados. Passámos a ter uma comissão de juristas para fazer a lei de bases, a nova lei de bases, sem a presença de médicos. Podia ser pior, podíamos ter só economistas e aí teria mais alguma dificuldade em falar. Mas aqui, neste palco, com os médicos, com uma casa plena de pessoas interessadas e que têm participado ativamente na Ordem dos Médicos, vejo vários bastonários sentados, vários responsáveis, vários colegas cuja opinião foi sempre muito forte. Vamos passar a este debate com a presença de ilustres convidados do nosso bastonário, uma iniciativa dele e do Conselho Nacional Executivo da Ordem, aqui em Lisboa. Talvez pelo meu passado incomoda-me imenso que se pense sempre que a saúde gasta imenso dinheiro. A saúde, para além de ser um fator de desenvolvimento humano, é um motor da inovação, da economia e da criação de valor e, portanto, não é uma coisa que saia cara ao país. Pelo contrário, sem saúde é que o país ficaria numa situação trágica. Depois, entendemos a saúde também como corretora das desigualdades, construtora da coesão social e, nesse sentido, é um braço armado do Estado para o cumprimento de uma das suas tarefas fundamentais. Claro que isto só é possível se olharmos para a saúde em todas as políticas, uma vez que todos sabemos, por variedíssimos estudos que já existem, que a parte da prestação de cuidados de saúde tem uma importância relativa naquilo que é o estado da saúde das pessoas. E, portanto, a saúde em todas as políticas, mas a saúde em todas as políticas é mesmo para ser saúde em todas as políticas. Isto quer dizer que haverá quem tenha que avaliar o impacto na saúde das decisões que são tomadas noutros setores e que, efetivamente, têm aqui impacto. A ideia força central é que a proteção da saúde existe porque há pessoas. Se não houvesse pessoas e se não precisássemos de investir na sua saúde, não haveria prestação de saúde. Portanto, a ideia força é essa. E como é que isto se faz? Através do reforço dos direitos, mas também dos deveres, do estímulo à participação, do reconhecimento da importância do papel das associações de doentes, da importância dos cuidadores e, sobretudo, da alteração do modelo de prestação de cuidados. Terá que estar muito mais orientado para as pessoas, para as suas necessidades, muito mais organizado em função delas do que tem sido. Evidentemente que também nos preocupamos com um aspecto que é, a nosso entender, central, a questão da saúde pública. A saúde pública como a prioridade e a centralidade na política de saúde, embora também tenhamos falado em algumas políticas específicas que podem integrar o conceito de saúde pública, mas para nós são muito importantes porque são transversais. É a questão da saúde mental, questão da saúde e deficiência, a saúde ocupacional, que é um parente pobre, nem está num lado, nem está no outro, porque está nos dois e, portanto, ninguém toma adequada conta disso. E, evidentemente, também a saúde e a literacia, a importância da literacia para a saúde. E, sobretudo, a proximidade às pessoas, às suas vidas concretas, de pessoas concretas, com planos locais de saúde em estreita articulação com as autarquias. Definimos e começamos por definir o Serviço Nacional de Saúde como instrumento do Estado para garantir o exercício do direito à proteção da saúde, bem como ao dever de a defender e promover, assegurando cuidados de saúde de qualidade de todos, com a tal grande centralidade na promoção da saúde e na prevenção da doença. No que se refere aos setores social e privado, usamos o termo da Constituição, articulação, é isso que a Constituição define,
Definimos que necessitamos de uma administração pública diferente na saúde. O SNS é administração pública, mas tem que ser uma administração pública diferente, porque ela tem distintividades que levam a que tenha que ser diferente, designadamente a sua sofisticação, a sua exigência e a sua complexidade, e o facto de todos os mecanismos normais na administração pública por vezes não se ajustarem, e se falarmos em emergência, que é uma coisa que acontece todos os dias, já estamos a ver que a emergência não se compadece com os procedimentos normais da administração pública. Portanto, uma nova gestão pública diferente e melhor, dinâmica, adaptável, flexível, cujos modelos de organização e de prestação se adequem e se adaptem às condições epidemiológicas, demográficas, geográficas e locais, com o modelo de prestação, a integração e a continuidade de cuidados, modelo de financiamento, contratualização com base em objetivos de saúde, quantidade e qualidade, e depois também para os nossos estabelecimentos uma gestão competente e qualificada. Nós temos de ter gente competente e qualificada à frente dos nossos estabelecimentos. Tem que ser a melhor. Eu, à medida que fui lendo a Lei de Bases, fui-me dando conta que estava perante um diploma moderno que aponta para a modernidade e para a importância que tem a evolução do Serviço Nacional de Saúde no nosso país, nos próximos tempos, e ao mesmo tempo que é uma certa crítica, ou se quisermos, uma certa correção daquilo que estamos habituados a ver nas discussões teóricas sobre os serviços de saúde, nomeadamente com uma coisa que antecedeu a minha presença no governo durante três anos, que foi a Lei 48/90, que é, no fundo, a primeira Lei de Bases. Quanto a mim, essa Lei de Bases aponta já para um caminho que é um pouco a desagregação daquilo que até aí constituía uns princípios mais ou menos sagrados que temos impressos quer na nossa Constituição, quer na Lei do Serviço Nacional de Saúde. Nós dispomos, não há muitos países assim, na própria Constituição do país temos uma obrigatoriedade de considerar a saúde como a sua prioridade, a grande prioridade de uma sociedade moderna, e temos depois não só essa assunção, como dizer que isso se estabelecerá à custa da sua execução. Vejo, e tenho que dizer publicamente, que foi muito satisfeito e foi com grande agrado que eu vi que esta Lei de Bases tenta, usando uma linguagem popular, tenta repor o comboio nos carris. Na maior parte das coisas concordo. O único problema destas leis são que são leis que não podem apontar a objetivos fixos, mas são objetivos que são desejos. Passamos a vida a dizer que o ambulatório, os centros de saúde têm que ser a marca do sistema e depois reduzimos-las a consultas personalizadas de medicina e de médicos de família. Um centro de saúde moderno do século XXI não é isto. É uma unidade onde se tratam os doentes em ambulatório de todas as áreas. E, portanto, não há razão nenhuma para o meu serviço de neurologia do Hospital Santo António fazer as suas consultas no Hospital Santo António e não no centro de saúde. Os centros de saúde têm que ser a grande marca do Serviço Nacional de Saúde, por duas razões. Primeiro, pela sua qualidade, é aí que se pode encontrar a qualidade. Segundo, porque atinge toda a gente, é a tal proximidade. E depois, o que é fundamental, é porque é a área mais barata. Não se compara o que é a administração de um ambulatório e a administração de um hospital. Eu, como diretor do hospital há 20 e tal anos, ou mais, já tínhamos diárias por cama entre 100 contos perto disso. Não há comparação entre aquilo que é assente numa área de ambulatório ou assente numa área de um hospital centralizado com uma direção única a dominar a estratégia. O sistema de saúde,
com a semelhança e diferenças que tem por esse mundo fora desenvolvido principalmente, são resultado de uma evolução histórica, política, social, económica e cultural. E é isso que os configura. Ou seja, se alguém pensa que pode sentar-se e escrever uma lei que não beba esta cultura evolutiva, arrisca-se a fazer mais mal do que bem. E mais mal do que bem é aumentar as tensões e as contradições no sistema de saúde e na sociedade portuguesa. Portanto, a atenção às razões por que o sistema de saúde é como é fundamental nesta reflexão e neste debate. O Serviço Nacional de Saúde é uma instituição. Instituições são coisas identitárias e patrimoniais. Tem um grande significado para as pessoas que lá trabalham e para as pessoas que os procuram. E essas instituições são uma marca, como diz, identitária, dão-nos um reflexo diário daquilo que nós somos com as nossas qualidades e defeitos. E nessa medida, nós temos que decidir, e acho que já decidimos, que o Serviço Nacional de Saúde é uma das importantes instituições do país. Mas isto tem consequências. Dizer que o Serviço Nacional de Saúde é um importante constituinte do país tem várias consequências e eu iria apontar principalmente uma. Se o Serviço Nacional de Saúde é, de facto, uma política pública maior, exatamente constituir uma instituição, nessa altura, a obrigação primeira do financiamento público é investir no Serviço Nacional de Saúde de qualidade. É essa a primeira obrigação. Quando o Serviço Nacional de Saúde, em vez de contratar pessoas, com esse dinheiro compra serviços no exterior, não está a investir no Serviço Nacional de Saúde. E é o que está a acontecer hoje. E, portanto, isso tem que ser visto desta forma. É evidente que o Serviço Nacional de Saúde pode comprar serviços e fazer parcerias e fazer acordos. Mas não pode fazê-lo em prejuízo da própria excelência e do seu próprio desenvolvimento. O projeto de lei de bases da saúde é um sucesso. Não tenho a mínima dúvida, mas tem um problema. Não há bela sem senão. Este projeto ainda é um projeto e não está aprovado. Eu julgo que é o maior problema deste projeto de lei de bases da saúde, é que ainda não está aprovado. Se nós compararmos este projeto de lei com a lei de bases e mesmo com as suas revisões, a lei de bases que temos em vigor é obsoleta. É uma peça arcaica. Não tem nada a ver com a nossa realidade. E este projeto que nós temos hoje em discussão é um projeto inovador, é um projeto de futuro. É um projeto muito profundo. É um projeto que pensa em tudo. Eu não consegui ver nenhuma coisinha que pudesse ser, ainda assim, um tópico a acrescentar. Da literacia, da inovação, do empreendedorismo, para não falar dos temas, obviamente, obrigatórios da promoção da saúde, enfim, do Serviço Nacional de Saúde, tem tudo. Mas não passa de um projeto de intenções. Pois bem, nós agora corremos o risco de ter uma excelente lei de bases da saúde, mas não termos um Serviço Nacional de Saúde. Apesar de ele estar previsto na lei de bases da saúde. Aquilo que está a acontecer entre nós com uma lei de bases obsoleta, que está em vigor, é a degradação do Serviço Nacional de Saúde. E eu temo que, com o evoluir dos tempos, se não formos suficientemente céleres, apesar de termos uma excelente lei de bases da saúde, possamos ter a degradação do Serviço Nacional de Saúde que nos habituámos a ver e a desenvolver. Temos uma proposta, que é uma proposta que me parece bastante articulada e que tomáramos nós que aí pudesse de facto haver aí sim, nesse setor específico, como eu tenho defendido sempre, há muitos anos, no setor da saúde, um grande consenso, um grande bloco central, não de interesses, mas a bem do Serviço Nacional de Saúde, pudesse esta lei ser aprovada
no seu tempo. Porque é uma lei que mais coisa, menos coisa, apesar de não ser impositiva em relação a muitas matérias, tem um caminho correto. Eu gostaria só de lembrar aqui uns aspectos que precisavam de ser mais aprofundados, que é a questão do financiamento. O Paulo Mendo há mais de 30 anos que fala nisso. É fundamental que se trate o financiamento da saúde como deve ser. Não podemos andar, anos após anos, com subfinanciamentos, com orçamentos escondidos, com cativações e com situações que, mais tarde do que cedo, irão causar uma extraordinária... Aliás, já acontece hoje. Não há investimento em novas tecnologias, os quadros estão a fugir para o privado e para o estrangeiro e, portanto, esse financiamento é fundamental. A questão da liberdade de escolha é fundamental estar assegurada e os vários setores, porque nós não devemos ter grandes problemas com a titularidade do capital. Portanto, ao setor público, ao setor privado, ao setor social, todos com regras, com incompatibilidades objetivas e com fiscalização. Em termos práticos, gostaria de sugerir que a contratação coletiva não pudesse ser, que devesse ser a questão dos profissionais. Porquê a contratação coletiva? Porque graças à contratação coletiva é que os sindicatos médicos têm garantido uma carreira médica com concursos, com júris médicos, com uma progressão na carreira, não por antiguidade, mas através de provas, e com um conjunto também de responsabilidades que, inclusivamente, passam pelo quase louco em termos de tempo de trabalho. E, por isso, parece-me que seria importante frisar um pouco esta matéria. Outra matéria também muito importante, e para terminar, é a questão da formação. A formação não pode continuar a ser de responsabilidade dos próprios ou exclusivamente da indústria farmacêutica. Continuamos a falar disso há anos, há décadas, e o Estado aqui não se pode aqui fugir desta matéria. A Lei de Base de Saúde, antes de mais, tem que consagrar aquilo que é o principal valor do nosso Serviço Nacional de Saúde e o valor da nossa sociedade, que são as pessoas. Portanto, uma Lei de Base de Saúde que não consagre de forma objetiva aquilo que são a importância e a forma como existem as carreiras profissionais. E não estou a falar só de carreiras médicas, estou a falar de carreiras profissionais. Eu acho que todos os profissionais deveriam ter uma carreira. E a forma como também, como disse o Jorge agora mesmo, se tem acesso à formação e quem é que patrocina a formação para que continuemos a ter uma qualidade de profissionais de saúde que possam desempenhar melhor o seu papel. Uma lei de base de saúde que não tenha isto não é uma boa lei de base de saúde, porque este é o princípio essencial de qualquer serviço de saúde, são as pessoas. A segunda questão, que o professor Constantino Sá Clarides colocou muito bem, é a questão da importância dos diferentes setores. E, quando se pensa numa lei de base de saúde, tem que se pensar qual é o papel que o Serviço Nacional de Saúde vai ter e de que forma é que o setor social e o setor privado estão integrados dentro do Sistema Global de Saúde. E, nesta perspectiva, penso que o projeto apresentado tem aqui uma boa base de trabalho, embora seja preciso definir duas questões que me parecem essenciais. Não é que não estejam no diploma que foi apresentado pela doutora Maria de Belém, que é a questão da gestão e do financiamento. Nós não podemos da gestão e do financiamento. A questão do financiamento é um aspecto absolutamente crucial e é um aspecto que, relativamente àquilo que é o reforço que o Serviço Público de Saúde deve ter, até porque quanto melhor o serviço público, melhor o serviço privado e social, ou seja, estamos a falar da qualidade dos cuidados de saúde, da qualidade da medicina, e tem que ficar claramente definido qual é a importância, a valorização que o Estado, através da Lei de Base de Saúde, quer dar à nossa saúde, à saúde dos portugueses. Fundamental é que a Lei de Base de Saúde também nos diga e esteja plasmado a forma como se podem aplicar na prática as bases que nós temos na Lei de Base de Saúde. Porque a realidade é que se nós
dermos uma pequena vista de olhos à atual Lei de Base de Saúde, veremos que uma parte significativa do que está consagrado na Lei de Base de Saúde não foi aplicado na prática. Isto acontece um pouco com a legislação de uma forma geral. Eu nunca mais me esqueço de uma questão, e mesmo para terminar, como foi levantada por uma deputada da Assembleia da República, a propósito daquilo que nós podíamos fazer bem no Serviço Nacional de Saúde. Bom, e falou o professor Zé Manuel Silva, na altura era o bastonário, a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, etc. E eu, quando chegou a minha vez, já não tinha nada para dizer, eles já tinham dito tudo. Mas eu disse, bom, uma das coisas que os deputados podiam fazer era eliminar a legislação que já não serve para nada e renovar e aplicar na prática a legislação que já existe. Isso já seria muito importante. Muito obrigado a todos. Muito bem. Julgo que o Dr. Paulo Mendes, aqui há uns tempos, disse que se calhar o ideal era termos um orçamento da saúde independente do OGE e que seria, digamos, portanto, como a base de um Seguro Nacional de Saúde. Ora, sabemos também que países que estão à nossa frente, como a França, a Alemanha, a Bélgica, a Holanda, etc., têm um sistema diferente do nosso. Quando é que nós temos coragem política e pessoal para querer inventar um novo sistema? Eu, nos últimos anos, tenho defendido um sistema em que lhe chamo o imposto consignado à saúde. Considero que é muito mais justo a ideia, porque de resto isto é de tal modo complexo que, de certeza, não são os médicos isolados e normalmente interessados num tipo de patologia diferente que vamos inventar o grande processo de financiamento da saúde. O que sabemos, todos nós sabemos, como cidadãos, é que o atual financiamento da saúde e a forma como se discute é perfeitamente inconcebível. Gostei imenso da sua lei de bases, minha querida Maria de Lei, e nem sequer é isso que eu venho aqui criticar. O que eu gostava de ouvir a vossa opinião sobre outro assunto que me preocupa muitíssimo mais. Será o Serviço Nacional de Saúde sustentável? Pensando que nós, neste momento, temos a medicina está numa mudança brutal. A medicina de precisão, são as linfócitos que se tiram, que se modificam em CAR T-cells para tratar doenças oncológicas e outras. É um envelhecimento acelerado da população portuguesa. É todas as milhares de moléculas novas que são caríssimas, que vêm aí, que todos os cidadãos portugueses vão ter conhecimento delas através da internet e vão exigir direito a elas. É algo que eu sei como é que isso se consegue. Acabe-se com o Exército, acabe-se com parte da educação, acabe-se com a Justiça e todo esse dinheiro será metido no Serviço Nacional de Saúde. Eu gostava de saber como é que a gente vai resolver o que vem aí. Um megabyte nos anos 80, em 83, custava $400. Um megabyte hoje já não tem preço. Um gigabyte custa meios e tostões. E tem sido a memória, o baixar o preço da memória, tem permitido uma evolução absolutamente assombrosa da tecnologia. E os medicamentos que hoje são investigados só não são mais baratos porque os governos não querem, porque os governos não apostam em investigação. E, portanto, o que tem que mudar é o paradigma, porque é possível perfeitamente tornar a saúde sustentável, porque descobrir novos medicamentos, avançar mais na medicina, é cada vez mais fácil. Hoje todos temos um computador, ou mais do que um. Antigamente, nos anos 80, poucas pessoas tinham um computador.